Mas muito bem, queridos. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui no que o pastor orou no finalzinho, falando sobre as doutrinas fundamentais. O que é interessante? Nos domingos nós estudamos o texto bíblico e ele é explicado de maneira expositiva, né? Nós estamos no livro de Atos, ainda bem, né? Não vou falar do capítulo, fiquem tranquilos. Mas, por que isso? Porque lá na exposição do domingo, você vai ter o texto em alguns versículos e você vai aprender ele. Aqui nas quartas-feiras, a ideia, embora contenha a Bíblia, ela é um pouco mais ampla e resumida. Em que sentido? Nas quartas-feiras, nós temos trabalhado aquilo que nós chamamos de doutrinas fundamentais. Então, doutrinas, ensinos fundamentais da ideia de ser a base. Então, embora no meio evangélico muitas igrejas digam, olha, a Bíblia é minha regra de fé e de prática. Quando chega nas doutrinas fundamentais, você fica horrorizado. Você vê que pessoas que dizem que a sua fé e o seu entendimento vem da Bíblia, não tem nada de Bíblia. E talvez esse seja um dos problemas, quando você confronta essas pessoas com Bíblia, elas dizem assim, só você que sabe, você é arrogante. Não é esse o espírito que nós temos o espírito de defender a Escritura e sola Escritura. Então, infelizmente, muitas vezes, ao defender a Escritura, as pessoas não gostam. Porque nós somos pessoas que muitas vezes somos como cachorros acuados. Você já viu um cachorro acuado? Você vai com uma vara tentar cutucar ele, o cachorro morde. E assim existe em dezenas de milhares no meio evangélico. Então, essa doutrina da pneumatologia, que vocês já devem saber, que é a doutrina a respeito do Espírito Santo, ela é uma das doutrinas mais mal compreendidas no meio evangélico. Não vou nem falar dos outros, né? Só do meio evangélico. Por quê? De um lado, você vai ter pessoas não valorizando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E igrejas que muitas vezes vão dizer, olha, nós temos que dar ênfase no Pai e no Filho. E deixa o Espírito Santo de lado, como se ele não fosse parte da Trindade Santa. Mas, talvez ainda mais assustador, é o outro extremo que dá ênfase ao Espírito Santo, mas nem de longe é o Espírito Santo que a Bíblia ensina. Então você vê bizarrices, esse é o nome, bizarrices em igrejas que tem alguns conceitos que a Bíblia nunca ensinou e que se você for confrontá-los com a Bíblia, eles vão dizer assim, você é frio e nada espiritual. Mas o nosso ponto é que nós devemos ser fiéis à Bíblia, certo? Então, tendo dado esse panorama geral novamente, nós vamos propriamente entrar aqui no tema que nós vamos abordar. Já abordamos alguns assuntos nessa doutrina, tudo tem ficado gravado. Então, estamos na doutrina do Espírito Santo. Já passeamos pelo ensinamento da Bíblia, bibliologia, já falamos da pessoa do Pai, teontologia, já falamos da pessoa de Cristo, a cristologia, e agora estamos na pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo. O que já falamos? Sobre a personalidade do Espírito Santo, lembram? Por que abordamos isso? Porque se você entender que o Espírito Santo é uma energia, você está errado com relação à Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa tem personalidade. E vimos que as características da personalidade, elas podem pelo menos ser apresentadas de 3 formas. Inteligência. Vamos lá, que tem um livro sobrando lá do pastor Fernando, William. Vai lá. Muito bem, ganhou. Depois você, ao final do culto, chega o pastor Fernando lá, fala, reivindica seu livro. Então, são características de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, de acordo com o que a Bíblia ensina, não é uma energia cósmica. Não é um frio na espinha quando você escuta alguma coisa ou um calor muito... Não, né? Não é. Também falamos a respeito da divindade do Espírito Santo. Por quê? Porque entender que o Espírito Santo é Deus faz toda a diferença. Certo? E hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo no ministério de Jesus. Olha que interessante.
Isso diz respeito à maneira como as pessoas da Trindade Santa, elas interagem, e aqui mais propriamente na época em que Jesus andou entre nós na terra, certo? Depois ainda falaremos da obra do Espírito Santo nos crentes, os dons do Espírito Santo, e aqui vai ser gostoso de aprendermos, porque talvez esses sejam os maiores equívocos, né? Ontem até a gente falava, conversando no discipulado, que os dons do Espírito Santo não é a ideia que você vai se tornar o super-homem, vai colocar uma capa e vai sair voando. Não é isso. Então, às vezes, você pensa em dons espirituais, você imagina essas coisas. Não é isso que a Bíblia ensina. E depois, vamos ver também figuras associadas ao Espírito Santo, e por fim, como nós temos feito a cada final de estudo, venenos. Coisas que você deve olhar e dizer assim, perigoso, não vou entrar nessa. Certo? Então, voltando aqui à ideia do que nós vamos tratar hoje, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Todo mundo já pensou a respeito disso? Quando você pensa em Jesus, ele é uma figura indiscutível, para crentes e descrentes, não é verdade? É ou não é? Você pensa em Jesus, muitas pessoas vão dizer que ele foi um grande mestre, outros vão dizer que ele foi um espírito mais evoluído. Mas quando você fala no Espírito Santo, as coisas complicam um pouco, porque muitas vezes não se entende ele como uma pessoa. E ainda mais complicado é porque a Bíblia ensina que existe um tipo de interação entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, o que você precisa gravar hoje? O Espírito Santo esteve marcantemente ativo no ministério de Jesus nesse mundo. Então, se você tivesse que pensar como Jesus andou neste mundo, foi pelo poder do Espírito. Certo? Então, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho aqui para não ficar tão abstrato. Você ir pensar nisso e dizer, como assim? De que forma foi isso? Então, algumas coisas importantes aqui que vamos destacar. A primeira delas, abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Então ele diz lá, o texto bíblico, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, aqui é uma conversa com Maria, porque Maria disse, eu não tenho como ficar grávida, eu nunca tive relações com homem nenhum. Aí ele responde, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O que é chocante aqui, o que se destaca? O nascimento de Jesus foi um milagre. Ele não foi um método humano. Ele não foi concebido por um homem e uma mulher. E quando nós vemos aqui a ideia de que o Espírito Santo cobrirá com a sua sombra, a ideia é a ideia de que o Espírito Santo capacita a algo. Se você lembrar da pregação do pastor Fernando lá em Atos capítulo 1, quando fala que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, é a mesma palavra. O Espírito Santo veio sobre Maria com um objetivo específico. E muitas vezes as pessoas fazem uma distinção assim. O Espírito Santo era a parte divina de Jesus, porque a parte humana veio de Maria. Você já pensou isso? Ou nunca nem chegou tão longe? Maria, mulher, ser humano. O Espírito Santo, divino. Então, nessa fusão, se é que podemos usar essa palavra, então Jesus se tornou homem. Mas não é o ensino bíblico. Você já parou para pensar que Jesus sempre foi Deus? Não é verdade? Se ele sempre foi Deus, o Espírito Santo não precisaria dar a ele uma natureza divina. A ideia aqui é que a obra do Espírito Santo foi justamente trazer em Maria o Filho de Deus. Essa é a ideia. Então foi pelo poder do Espírito Santo que esse milagre acontece. E isso não é coisa a ser passada assim de qualquer forma. Por quê? Porque isso é um milagre. Isso não acontece na vida comum, na natureza humana. E aqui talvez pudéssemos dizer de raspão aqui, que o argumento católico da eterna virgindade de Maria não é bíblica. Nesse momento Maria é virgem,
Depois disso, eu tenho outros filhos, né? Então, o ponto aqui que quer se falar foi pelo poder do Espírito Santo que o Messias prometido veio ao mundo. Aquele que é eterno, um momento da história ele virou encarnado. Ele vestiu a roupa dos seres humanos. Então a ideia de vestir roupa aqui eu estou querendo dizer que ele se apropriou de algo que ele não tinha. Certo? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver. E aí você começa a pensar e você vai ver que esses acontecimentos com Jesus, eles são por obra do Espírito Santo. Certo? Depois, pule aí para Mateus capítulo 4, verso 1. Olha lá, o texto bíblico diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você percebe que esse texto fora de contexto, ele é uma fábrica de diversão para heresia, para ensino errado. Já escutei vários pastores dizendo assim: você tem que ser como Jesus e ser tentado no deserto. Não, você viu quem que levou Jesus lá? Quem tenta não é o Espírito Santo, mas quem leva para ser tentado é o Espírito Santo. E qual é a ideia que aqui existe? Assim como o primeiro Adão não passou pelas tentações, lembram? Gênesis? Adão pecou. Adão não conseguiu vencer. Mas o segundo Adão, aquele que Paulo fala primeiro aos Coríntios, ele veio e fez o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Essa é a ideia. Então foi por isso que ele foi para o deserto com um objetivo. E isso aconteceu pelo guiar do Espírito Santo. Então você percebe que existe uma atuação marcante no ministério de Jesus. Certo? Vamos adiante? Abra aí em Lucas 4,14. Aqui não é Jesus andava o poder do Espírito, andava no poder do Espírito. Então olha o que o texto bíblico diz no verso 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Qual é a ideia aqui? Jesus é Deus. Quando Jesus encarnou, ele não deixou de ser Deus. Mas você vê claramente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, falando que o Messias, o prometido, o Cristo de Deus, ele viria e andaria no poder do Espírito. Ele seria ungido, ou seja, o Espírito Santo o capacitaria para viver para a glória de Deus. Existe um tipo de comparação com aqueles reis do Antigo Testamento que eram ungidos com um óleo feito por um alquimista especial, não é esse óleo que você compra aí por aí, isso daí deve ser azeite de oliva e olhe lá, então não caia nessa furada. Mas qual era a ideia? Aquela unção dos profetas nos reis, davam para os reis a autentificação do cargo. Quando fala que o Espírito Santo unge a Jesus, o que fica claro é que o Espírito Santo está dizendo, olha, o Messias prometido veio. E a comprovação disso é que ele seria cheio do Espírito Santo. De uma forma diferente daqueles que eram habitação temporária. Você vai pegar no Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes o Espírito Santo tinha uma atuação temporária para determinadas funções. Então, em determinado momento, ele capacitou Moisés e alguns ajudantes de Moisés. Se você for lá em Êxodo, você vai ver. Mas no Novo Testamento, você percebe que em Jesus, o Espírito Santo é pleno. E por causa disso aqui, fazendo uma ligação direta, hoje nós não somos mais habitados temporariamente pelo Espírito Santo.
Se nós estamos unidos a Jesus, o Espírito Santo vive em nós, diferente daquela época. Isso é de valor, isso tem valor. A capacitação que você tem para viver e ser um testemunho eficaz de Jesus não é por causa do seu esforço, dos seus méritos, é porque tem um poder que lhe guia. Tá? Então aqui quando ele fala que Jesus andava no poder do Espírito, ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo que Jesus era o que estava por vir, e a prova disso é que ele está andando no Espírito. E o andar no Espírito aqui, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, é ser pessoas que cada vez mais são submetidas a Deus e sua palavra. Essa é a ideia, que é ser cheio do Espírito, conheça cada vez mais da Bíblia e obedeça cada vez mais. Mas é interessante aqui, só fazer um parênteses, que o ser cheio do Espírito não é assim. Quanto mais eu obedeço, mais eu vou ficando cheio do Espírito. Não, porque a base para você ter a união com o Espírito é a fé em Jesus. A partir da união com Jesus, você tem a promessa do Espírito Santo que habita em você, e aí você é capacitado a obedecer. Entenderam? Sem Jesus não existe bênção nenhuma. Unidos a Jesus, você desfruta das promessas feitas para Jesus, e em Jesus nós temos o amém, conforme Paulo fala na 1 aos Coríntios. Então a ideia é que na união com Jesus, a promessa do Espírito Santo é para você. Sem a união com Jesus, é bobagem falar de obediência. Entenderam? Essa é a diferença. Parece sutil, mas é uma linha que divide céu e inferno. Porque você não obedece para ser salvo, mas você obedece porque você foi salvo. E é uma diferença absurda. Então você quer andar cheio do Espírito? Comece cada vez mais a pensar assim: isso glorifica a Deus? A maneira como eu tenho me divertido, não é só por fazer o certo ou o errado, mas é uma maneira que glorifica a Deus? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, agora você não vive mais como você vivia antes. Certo? Então, Jesus andava no poder do Espírito. Verso 14 aqui de Lucas fala: relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. De todo tipo de relato, desde os milagres até ele dar pão para as pessoas que só queriam pão físico, né? Você deve lembrar dos milagres, que Jesus fala: olha, vocês têm vindo aqui, não é para me conhecer, mas é para encher a pança. E assim tem sido nos dias de hoje. As pessoas lotam templos evangélicos, inclusive templos chamados de Templo de Salomão, porque elas querem encher a barriga. Elas não querem se alimentar do pão que desceu do céu. E essa é uma diferença enorme no ministério de Jesus. Depois, vimos aqui que o Espírito Santo confirmou Jesus como Filho de Deus. Abra aí lá em João capítulo 1. Verso 32 a 34. Se alguém lembrar, agora é de verdade, antes era brincadeirinha, agora é de verdade. Se alguém lembrar, fora o pastor Fernando, do paralelo desse texto com o texto de Mateus do batismo de Jesus, vai ganhar um livro mesmo. 10 segundos. Não, né? Já deu os 10. Pois nós vamos ler o texto de Mateus. Vem antes do capítulo 4 que nós lemos agora. Então olha lá o que diz o verso 32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho. Qual João é aqui? É o João evangelista? O que vocês acham? Sempre a gente lê um pouco para cima e um pouco para baixo. Não tente adivinhar. O texto está ali para você ler o texto. Então não precisa, eu vou adivinhar porque assim eu pareço mais... Vá para o texto. João Batista, o texto vai dizer aqui, em relação mais para cima, você vai ver a respeito disso. Daí ele diz assim: então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me:
Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, o último profeta em atualidade naqueles dias, que era João Batista, o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, é isso que nós aprendemos, ele diz assim: olha, eu fui enviado para falar daquele que estava por vir. Só que eu não tinha certeza se esse era aquele. Mas aí, quando eu estava olhando para ele, eu vi isso. Ele teve essa revelação, ele viu, ele teve a convicção daquele a quem ele iria batizar com água, era o Messias prometido, o Filho de Deus. Pule lá para Mateus capítulo 3, verso 16. Volte um pouquinho antes aí. (16 e 17). Se você quisesse ler um pouquinho antes para entender o contexto, você leria o 15 e você veria aqui ele falando a respeito do batismo. Porque existe uma certa apreensão de João Batista. Ele diz assim: como é que eu vou te batizar? É tu, eu que preciso ser batizado. E aí o verso 15 diz que Jesus falou assim: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. A ideia do batismo de João era um batismo de água, não, de arrependimento. Era um batismo de arrependimento. Então você olha assim: Jesus precisava se arrepender? O que vocês acham? Tem certeza? Não, não precisava. Mas como Jesus precisava ser igual aos homens, era natural que ele fizesse o mesmo simbolismo que os homens. Essa é a ideia. Aí diz no verso 16: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá alegria. Então o Espírito Santo, ele confirmou Jesus como Filho de Deus nessa obra trinitária. Você vê que o batismo de Jesus é uma das maiores provas da Trindade. Mas a Trindade não tem essa palavra na Bíblia. É só ler esse conceito. Pode não existir a palavra Trindade, mas o conceito está claro. E aqui é uma pedra de tropeço para heresias. Aquelas que dizem, por exemplo, que Deus é um só, nós concordamos com isso. Mas ele diz assim: existe um momento em que Deus é Pai, existe um momento em que Deus é Filho, e existe um momento que Deus é Espírito. Já pensou assim? Ainda bem, mas pode acontecer. O nome disso foi uma heresia chamada de modalismo. A ideia é que existe só um Deus, e esse Deus ele se manifesta em momentos distintos, de formas diferentes. E cuidado, porque você pode abraçar isso. Você pode dizer assim: olha, mas ele vai dizer que existe um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Mas esse texto deixa claro que as três pessoas existem ao mesmo tempo. Então Deus não deixa de ser o Pai e vir o Filho, não deixa. O mistério que nós temos que lidar é: como é que pode três pessoas em um só Deus? Falamos disso na Trindade, né? Mas o ponto aqui é nós irmos a respeito do ministério de Jesus com a ação do Espírito Santo. Até aqui, beleza? Então vamos adiante aqui. Depois, no ministério de Jesus, o Espírito Santo, isso deve ter ficado gravado, e se não ficou, você grave. O Espírito Santo esteve marcantemente ativo no ministério. Certo? E aqui talvez seja uma dos ensinamentos que você não tenha pensado a respeito, ou se pensou, ficou em dúvida. Mas o ponto é, abra lá em Mateus 12, verso 28.
Aqui é aquele episódio em que eles estão questionando Jesus, falando, olha, seus milagres não são de Deus não, você é enviado dos infernos. E aí Jesus faz um belo de um discurso aqui a respeito disso, sobre uma casa dividida que não pode subsistir. A ideia, se eu sou do diabo, como é que eu estou lutando contra? Né? E aí ele chega nesse verso 28. Mas é uma palavrinha que diz uma resposta contrária ao que vinha sendo dito. Então a ideia seria que se eu expulso pelo poder de Satanás, beleza. Mas, se não é dessa forma que vocês falam, mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Então a prova aqui de Jesus falando a respeito dos seus milagres, ele diz que eles eram feitos no poder do Espírito. Abra lá em Atos capítulo 10 agora. Verso 38. E eu gosto de escutar essas palavras aqui. Aqui é um discurso de Pedro, tá? Pedro está falando para os gentios. Esse é o contexto curto aqui dessa parte. E você vai ver uma coisa que Paulo fez lá em Romanos, que nós estamos lendo no capítulo 6, e Pedro vai falar assim, você sabe. Pedro está destacando que existe um caráter de conhecimento sobre Deus. Não é algo apenas que eu sinto, né? E eu estou sentindo a Deus. Não, vocês têm que saber algo. Não é meramente um sentimento vazio de calafrios. Então ele diz aqui pelo menos 3 ou 4 vezes, verso 37, você sabe o que aconteceu. Aí ele diz no verso 38, sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Lembram da ideia da unção? Da unção para uma tarefa. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então você percebe que esses 2 textos, e existiriam muitos outros, eles relatam que os atos miraculosos de Jesus foram feitos pelo Espírito Santo. Aí você diria assim, se você é curioso como eu, você diria assim, mas Jesus não tinha poder em si mesmo? Ele não é Deus? Aí uma resposta simplista seria, ele deixou de ser Deus quando ele encarnou. E usaria ainda termos para dizer assim, ele se esvaziou. Daí você diz assim, nossa, não, isso não é bíblico. Jesus não deixou de ser Deus. Mas o ministério dele precisava ter o poder do Espírito para cumprir aquilo que havia sido dito na boca dos profetas. Ele fez isso para que as Escrituras se cumprissem. Você percebe como você pode confiar na Bíblia? Você percebe? Então, se você acha que talvez a ideia de que Jesus deixou de ser divino quando ele encarnou, abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4. Como vocês devem lembrar, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta cheia de dura e de repreensão para uma igreja cheia de coisa esquisita. Cheio de atos que nem de longe corresponderiam a uma igreja saudável. No entanto, algo que fica bem evidente ali é que era uma igreja crente. Então aí fica a prova que igrejas não são perfeitas, né? Mas isso não quer dizer que nós devamos dizer assim, já que a igreja não é perfeita, tudo bem. Não. Paulo vai justamente nesse verso que eu falei para vocês, falar para eles que eles deveriam tomar uma atitude com relação aos pecados abertos dessas pessoas. E ele diz assim, verso 4, em nome do Senhor Jesus, ele termina, convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Jesus estava presente lá? Não. Mas você percebe que Paulo enfatiza o poder da divindade de Cristo.
Então o ponto aqui é que em seu ministério terreno, o Espírito Santo esteve marcantemente ativo. Por quê? Para cumprir aquilo que os profetas haviam dito e para demonstrar como a Trindade é unida. Então aquilo que o Pai faz rende louvor e glórias ao Filho, aquilo que o Filho faz rende louvor e glórias ao Espírito. Então não existe separação aqui, certo? Entendido? E isso é importante que você lembre, certo? Por quê? Porque ele era o ungido de Deus. Ungido por quem? Por quem Jesus era ungido? Por João Batista? Pelo Espírito. Então a ideia é para ficar clara e demonstrar que aquilo que Jesus estava fazendo é exatamente aquilo que havia sido dito. Olha, o Salvador do mundo vai vir e ele vai fazer milagres, maravilhas no poder do Espírito. Então você nota a diferença para os nossos dias de supostos atos do poder do Espírito. Pessoas que ficam rodopiando, ficam gritando que nem lobo, que nem leão, tem a unção do urso. Você vai para a Bíblia e você diz assim, onde é que está essa loucura? Não tem. Então isso está muito mais relacionado com emoção, para não ir longe demais e dizer obras diabólicas, emoção, do que pelo poder do Espírito. Você quer ver uma pessoa cheia do poder do Espírito? Você vai ver uma vida de busca de santidade intensa. O que é uma busca de vida de santidade intensa? Cada vez mais eu quero viver para a glória de Deus. Então eu trabalho e eu sou esforçado, não por causa só do salário, mas para que Deus seja glorificado por meio do meu esforço. Eu estudo e eu sou o melhor estudante, ou tento fazer o meu melhor, não para que fiquem falando lá, que nem as plaquinhas aquelas dos restaurantes de fast food, né? Funcionário do mês. Não é com esse objetivo. É com o objetivo de Deus ser glorificado. Para que quando uma pessoa vir lhe elogiar, você ter a coragem e a humildade de dizer, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. E porque Ele vive em mim, a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso é uma vida cristã, né? Então, conversando com o pastor Fernando hoje, eu fico chocado de ver como as igrejas evangélicas, elas estão cada vez mais distantes dessa doutrina. Porque a ideia é, os seres humanos, eles nascem bons e é fé e obras. Isso é heresia. Os seres humanos são incapazes de alcançar salvação. Eles nascem mortos em pecados. E a segunda questão, não tem nada que eu possa fazer para a minha salvação, é só pela fé. É pela graça e pela fé. Isso é importante que a gente saiba. Quando você está sentado aqui e a pregação está sendo falada, você não está tendo nenhum mérito em estar sentado. Você só está passivo recebendo. Quando você vem na ceia do Senhor aqui, nós fazemos o memorial do vinho e do pão, você é apenas passivo. Você estica a mão e pega os elementos, mas não é porque você é bom. E quando você é salvo, você apenas estica a mão e se abraça em Jesus passivamente, dizendo assim, eu estou faminto. Essa é a ideia. Então, nisso não existe méritos. Não existe. E é importante saber disso. E é interessante aqui, vamos caminhando quase para o fim, que o Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus antes da sua morte, ele foi enfatizado depois da sua ressurreição e ele foi cumprido lá em Atos que ele viria. Abra aí em João capítulo 14, versos 16 a 17. Capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, que o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem,
pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Ficou claro, né? Jesus está dizendo, olha, vai vir outro, que vai ser o consolador, o encorajador. Lembra do Paracleto? O advogado, aquele que vai lhe ajudar, não apenas quando você estiver no vale da sombra da morte, mas no começo. Antes de começar a passar pelo vale da sombra da morte, você já tem um encorajador. Né? Agora pule lá para o verso 26. Olha aqui, olha a ligação entre as pessoas da Trindade. Olha como a gente poderia falar que existe uma função específica, não querendo restringir a Deus, longe disso, mas fica claro a maneira de atuação. Olha o que ele diz no verso 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O papel do Espírito Santo é nos capacitar a saber o que é o Evangelho e viver uma vida em crescente santidade. Esse é o papel. Então o Espírito Santo ele não tem a função de lhe dar números da loteria. Ele vai me ajudar a adivinhar. Não tem. Isso é cartomancia. Isso é adivinhação. O Espírito Santo não tem compromisso em ficar lhe levando de um lado para o outro por um sentimento que você sente lá no fundo. Então você passa por uma pessoa em necessidade e você olha aquilo, se compadece e diz, foi o Espírito Santo que me levou. Talvez o que aconteceu você sabia que isso era o certo a ser feito, essa informação já estava lá porque você ouviu, e em determinado momento o Espírito Santo ilumina isso. Certo? Então eu tenho tolerância, não pense, o pastor Adriano não é tolerante com nada. Eu tenho tolerância para pessoas que dizem assim, olha, eu me senti direcionado pelo Espírito para vir falar com você, irmão, eu tenho visto que você tem falhado em tal coisa. Tem um problema com isso. Mas o que é problemático é você atribuir a obras do Espírito Santo a bizarrices. Então a pessoa começa a falar um monte de palavra sem sentido na igreja e diz que está falando em línguas pelo Espírito. Não tem base bíblica. Nós vamos falar disso em Dons, tá? Nós vamos chegar lá. Certo? Agora pule lá para o capítulo 16, de João mesmo. Aqui o panorama do que está acontecendo, eles estão tristes, porque Jesus disse que ele vai ir, né? Então eles estão tristes. Jesus diz assim, na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, e se eu for, o enviarei a vocês. Agora pula para o 13 e para o 14 aí. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então você percebe que não existe operação de erro. Pessoas que fazem coisas que não têm base bíblica, elas não estão agindo em nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o que é a verdade? Aquilo que foi revelado na Bíblia. Mas cada um tem sua verdade. Esse pensamento é um pensamento bem atual nos nossos dias, mas não para a Bíblia. Para a Bíblia existe uma verdade objetiva, e essa verdade objetiva é: Jesus veio morrer por pecadores, não por méritos, e todo aquele que confiar nele está salvo. Mas isso é muito simples, até uma criança de 5 anos entende. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, exatamente isso mesmo. Certo? Depois, diz aqui, continuando o texto, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Você percebe a conexão entre o Filho e o Espírito? Não é a parte de um do outro. A obra da salvação é uma obra trinitária. O Deus trino envia o Filho e o Espírito vem depois. O Filho envia o Espírito para confirmar tudo aquilo que o Filho veio fazer e dizer assim, isso é verdade. Então, não é verdade dizer que nós só nos guiamos por verdades escritas.
Sim, a verdade escrita é o primeiro passo. Mas não é verdade que muitas vezes você vê verdades escritas e por causa da dureza do seu coração você diz assim, eu não aceito isso. É só você ver quando eu estou conversando com o Ali e digo que o Grêmio é melhor que o Inter. Eu provo para ele, mas ele continua duro. Então, brincadeiras à parte, a ideia é, você prova para a pessoa por meio da Bíblia a verdade. Mas o coração duro diz assim, não, eu não aceito. Enquanto o Espírito Santo não agir nesse coração, fazendo com que a luz resplandeça, continuará existindo trevas. Então o problema não está no intelecto, mas no coração. De onde procedem todos os homicídios, adultérios do coração do homem. Então quando você pensar naqueles pequenininhos lindos, olhando o Joãozinho daqui, o coraçãozinho dele não é puro. Ele não é um anjinho. As criancinhas têm um coração perverso. Difícil acreditar nisso, né? Eu, cada dia que eu convivo com o Rafael, eu acredito mais. Eu vou vendo cada vez mais do que um coraçãozinho de um pequenininho maravilhoso pecador é capaz. É assim mesmo. Depois, ele é enfatizado após a sua ressurreição. Abra aí em capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então isso ainda não havia acontecido, mas pouco tempo depois nós vamos ver acontecendo no relato de Atos. Certo? Então por fim aqui, para nós podermos semana que vem falar da obra do Espírito nos crentes, foi mediante o Espírito Santo que Cristo se ofereceu como um sacrifício, Hebreus 9,14, e foi no poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou. Ah, mas ele não teria poder nele mesmo para ressuscitar? Teria. Mas deve ter ficado bem claro que era importante que o ministério de Jesus fosse revestido pelo poder do Espírito Santo, para justamente comprovar aquilo que ele havia dito. Abra aí lá em Hebreus, rapidinho, capítulo 9, verso 14. Diz assim: imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então aqui poderia ter algum debatezinho na palavra Espírito, se é pneuma, que é a ideia de pneuma, se é o Espírito de Cristo ou o Espírito Santo. Parece que no contexto fica muito mais forte, até pela leitura, que é o Espírito Santo que ele está falando. Depois lá em Romanos, capítulo 8, fala a respeito disso também. Nós vamos chegar lá em breve. E aqui é interessante como o apóstolo Paulo vem fazendo a comparação, né? Vocês devem lembrar. Capítulo 6 ele começa agora a dizer, olha, vocês não estão mais em Adão. Vocês agora estão unidos a Cristo. Então vivam como tal. E aí ele vem fazendo comparações. Olha, quem está morto na carne vive pelos prazeres da carne. Carne da ideia de natureza pecaminosa. E aqui ele vai dizer, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Essa é uma promessa cumprida. O Espírito Santo já habita nos crentes. Ele já deu vida espiritual. Mas é verdade que da mesma forma como ele deu vida não só espiritual para nós, mas ele ressuscita Jesus dos mortos fisicamente, assim nós também experimentaremos disso. Como que tu pode ter certeza? Jesus é a prova. Ah, mas eu não creio nisso.
continue tentando, porque já faz mais de 2000 anos que o pessoal tenta desmerecer a ressurreição de Jesus e ainda não conseguiu. Contra fatos não há discussão. O problema não estão nas evidências, mas no coração que não quer aceitar. Não é o problema de evidência. A Bíblia dá várias provas, dá vários argumentos. O problema é que nós somos duros de coração e sem a ação do Espírito Santo nós não aceitamos. Certo? Então deixa eu falar uma última frase aqui de aplicação final para você. Viver no Espírito. Eu queria viver no Espírito. O que é isso? É o equivalente a dizer que vivemos vidas que progridem no conhecimento de Deus. E quando eu falo em progredir no conhecimento de Deus, não é meramente intelectual. É num conhecimento intelectual para um relacionamento. Quando você pensa em alguém que você ama, você conhece ele intelectualmente, mas você quer ter um relacionamento. Que almeja uma vida de santidade crescente. O que é uma vida de santidade crescente? É cada dia levar Deus mais em consideração. É isso. Mas ser santo não é ser perfeito, sem pecado? Não é esse conceito bíblico. Esse é o conceito católico romano. Não é bíblico. Não existem pessoas perfeitas, porque o pecado ainda está ali. Né? E que perseveram continuamente na busca por glorificar a Deus em todas as suas atitudes. E você deve lembrar o que Paulo escreve lá na 1 Coríntios 10:31, usando coisas triviais para a glória de Deus. Paulo poderia dizer lá, olha, então quando nos reunirmos na igreja para cantarmos cânticos, ele diz assim, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa. Tem coisa mais natural para você que comer e beber? Não tem. Então o que Paulo está dizendo é, faça tudo, do levantar ao dormir, para a glória de Deus. Certo, queridos? Hoje eu nem vou abrir para perguntas, mas até porque foi longe o tempo aqui. Se você tem perguntas, guarde que semana que vem a gente responde, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os olhos mais uma vez. Santo Deus, obrigado. Obrigado porque por meio do Teu Santo Espírito, verdades fundamentais ficam claras. E não só claras, mas são desejosas ao nosso coração. Nos ajuda a cada vez mais nos deleitarmos nela, nos ajuda a cada vez mais questionarmos sim, mas ao questionarmos e termos a resposta por meio da Tua palavra, aquieta o nosso coração. Submete a nossa mente humilde à Tua palavra, para que em tudo nós possamos viver para a Tua glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.